O Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora de dois processos que devem ser analisados esse ano pelo plenário do STF. Sobre eles eu converso aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Karina Zoccolotto. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Começamos falando sobre o programa Mais Médico. Quais os principais argumentos dessas duas ações que questionam esse programa criado pelo governo federal? Esse tema foi objeto, inclusive, de audiência pública o ano passado e questiona, na verdade, dois pontos fundamentais. O primeiro seria a dispensa da necessidade de revalidação de diplomas obtidos em instituições estrangeiras, diplomas de médicos formados no exterior, e também a forma de contratação por esses médicos, que seria por meio de bolsas. Então, esses seriam dois pontos principais. São duas ações diretas de inconstitucionalidade que é possível que venha a julgamento agora esse ano, em 2014, e foi interposta uma pela Associação Médica Brasileira e outra por uma Confederação Nacional de Universitários Regulamentados, Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Além desses dois pontos, a medida provisória atacada e já convertida em lei, ela traz também uma diferença na condução da graduação dos cursos de medicina, formas de contratação desses médicos e pagamentos, e é um tema de muita relevância na sociedade e que nós acreditamos que esse ano ele pode vir a ser objeto de plenário, sem dúvida alguma. E esse assunto já foi alvo também de uma liminar dada pelo ministro, o relator Marco Aurélio. E ele deu em que sentido? Autorizando o programa? Na verdade, havia um pedido de liminar, mas o ministro Marco Aurélio preferiu aplicar o artigo 12 da lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, que leva o processo, a ação direta de inconstitucionalidade, para ser julgada diretamente no mérito. Então, não houve uma concessão de liminar, por entender que essa medida liminar, ela somente se justifica quando há um interesse social extremamente relevante e a urgência também seria necessária. Então, nesse caso, aplicado o artigo 12 da lei regente, o processo deverá ser analisado pelo plenário diretamente no mérito, sem a análise prévia dessa liminar. E como a senhora mesmo disse aí no começo da nossa entrevista, o tema Mais Médicos já foi alvo de uma audiência pública, né? Realizada no passado aqui no STF. As audiências públicas têm sido um mecanismo bastante utilizado pelos ministros, principalmente quando os assuntos técnicos demandam uma informação mais aprofundada desse tipo de assunto. Então, o ministro Marco Aurélio, entendendo que deveria ser feita uma análise sobre as vantagens e as desvantagens deste programa na área da saúde, acabou convocando a audiência, e não obstante as duas ações tivessem sido propostas em agosto de 2013, logo no finalzinho de novembro já foi realizada essa audiência pública. Mudando um pouco de assunto, mas continuando falando das audiências, porque esse assunto que a gente vai tratar agora também foi alvo de uma audiência pública, são as biografias não autorizadas. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, também é alvo de uma discussão aqui. 2 artigos do Código Civil Brasileiro estão sendo discutidos, é isso? Aqui o que se discute aqui são os direitos da personalidade, que são regulamentados também pelo Código Civil. São os artigos 20 e 21 do Código Civil Brasileiro. O artigo 20 diz que para que haja, de uma certa forma, divulgação de escritos, publicações, exposição da imagem de uma pessoa, é preciso que ela ou autorize ou que ela, pelo menos, não proíba. Se não houver proibição, haveria necessidade, talvez, de uma autorização. E no artigo 21, existe uma regulamentação, vamos dizer assim, do que a Constituição já garantiu como direito fundamental, que é a inviolabilidade da vida privada, prevendo o Código Civil que, em caso de violação dessa vida privada, essa exposição demasiada de imagem ou da sua própria conduta social, pode ser levado ao Poder Judiciário e o juiz, de acordo em estado pelo interessado a fazê-lo, poderá tomar as medidas procedentes para que haja a coibição dessa violação, dessa violabilidade dessa vida privada. Há quem diga que ter que pedir autorização seria uma forma de censura. Isso também está sendo analisado, né, doutor? Esse é o principal argumento. Então, há a ação direta de inconstitucionalidade, ela toca nesse ponto porque a Constituição proíbe expressamente e por 2 vezes ao longo do seu tempo que o Estado não pode estabelecer qualquer tipo de forma de censura. E o Código Civil, quando estabelece essa necessidade de autorização ou possibilidade de proibição, estaria censurando.
Ao longo da audiência pública que aconteceu no finalzinho do ano passado, como eu já disse, 2 deputados federais se manifestaram e de maneiras totalmente contrárias. Para um deputado, a atuação do legislador ao criar o dispositivo, ao determinar esse dispositivo no Código Civil, estaria indo ao encontro da Constituição, levando em consideração o fundamento da República, que é a dignidade da pessoa humana. Então, estaria protegendo essa pessoa quanto a manifestações injuriosas, caluniosas, difamatórias. Mas, para um outro deputado, essa necessidade de autorização violaria o direito de manifestação ao pensamento, à livre expressão, informação, e estaria violando a Constituição, daí a busca pela declaração de inconstitucionalidade. Para esse deputado, durante a audiência, ele inclusive mencionou que há um projeto de lei no Congresso Nacional tramitando e que prevê que possível medida judicial somente seria viável após a publicação dessa biografia e para atacar ou fazer retirar do texto aquelas informações que fossem inverídicas ou que fossem difamatórias. E ainda prevê, numa emenda que foi feita, a possibilidade dessa medida ser adotada num rito mais célere, que seria o rito dos juizados especiais. Os ministros vão ter trabalho para analisar esse caso. Doutora Karina, obrigado pela sua participação. Eu Uma que ótima agradeço. tarde.